noite. Estamos aqui para mais um devocional. Hoje, dia 9 de setembro do ano de 2020. Eu, pastor Wagner de Barros, através da minha página do Facebook, em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista Independente, nós temos aqui um ministério de devocionais no tempo da pandemia. Deus tem sido bom para nós. Infelizmente, precisamos, por conta da enfermidade, não somente em mim, mas na família, precisamos dar uma pausa, mas recomeçamos com a graça, a força e a saúde que o Senhor Deus nos proporciona. Deixe-nos saber que você está conectado aí. Dê a nós aí o seu boa noite. Isso muito alegra o nosso coração. A primeira pessoa foi, de novo, a irmã Ana Cláudia. Estou muito feliz, irmã Ana Cláudia, você sempre sintonizada aqui, com certeza o Adriano também, o Lucas, estamos muito felizes pela presença de vocês conosco aqui no nosso devocional. Assim como todos os outros irmãos da igreja, que vão entrando, vão participando. E ontem, depois do devocional, eu estive vendo que muitas pessoas também compartilharam a nossa transmissão. Muito obrigado. Por conta disso, é claro que nós alcançamos o maior número de pessoas para a honra e a glória de Deus. Queremos então, através da palavra, trazer edificação para os salvos e também o Evangelho para a salvação daqueles que ainda não são crentes no Senhor Jesus Cristo. Fique comigo aqui e Deus, com certeza, Ele tem bênçãos especiais separadas para mim e para você. Não se esqueça que nós estamos já na segunda semana numa série de devocionais intitulado Os Atos dos Apóstolos. E o Senhor Deus, com certeza, através destes textos, através das mensagens, Ele tem falado ao nosso coração. O livro de Atos, conforme eu já tenho dito, ele é assim um livro dinâmico. É um livro de atos mesmo, de ações, como o próprio nome diz, daqueles que são os homens, as pessoas que aceitaram, de certa forma, a grande comissão e saíram para pregar o Evangelho, não somente aos judeus, mas também agora aos gentios. E por conta disso, com certeza, foram grandemente recompensados pelo Senhor. Porque Deus é assim, Deus sempre honra aqueles que lhe obedecem. Muito bem, sem mais, nós vamos então para o texto bíblico nesta noite e eu convido você a pegar a sua Bíblia. Ela está aí no seu colo? Convido você a parar só um pouquinho, me dê aí alguns 15 minutos da sua atenção, pois esta atenção pode fazer muita diferença na minha e na sua vida. Vamos, nos colocar aos pés da cruz de Cristo, ouvir um pouco da palavra do Senhor. Por conta disso, então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E a Bíblia nos fala no versículo de número 5, o seguinte: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Que texto bíblico, hein? Cada dia as igrejas cresciam em número. O que está acontecendo para que as igrejas ali crescessem? Não é verdade? Eu creio que este é um sonho, de toda a igreja. Qual que é o sonho, o alvo, o propósito? É que as igrejas elas cresçam, não apenas em número, porque números são apenas números, mas em conversões, em pessoas que de verdade creram no Senhor Jesus Cristo e agora, através do ministério da igreja local, eles congregam, eles frequentam, eles participam das atividades, eles estão firmes nos cultos. É isso que estava acontecendo ali. Crescia o número de pessoas salvas. Este é o sonho de toda a igreja. Muito bem? Hoje à noite nós vamos então falar sobre a ajuda para o
ministério. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. O que nós vamos analisar, de certa forma, é Atos 16, 1 até o versículo de número 5. Pai, obrigado por tua palavra. Ajude-me a estar transmitindo-a de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo sábia e profunda, para abençoar vidas e fazer com que realmente as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, possa fazer diferença na vida de cada um. Perdoe, Senhor, os meus pecados, que as pessoas agora não estejam vendo a mim, mas a palavra de Deus, ouvindo e crendo. Em nome de Jesus, amém. A ajuda para o ministério. Aqui nós estamos falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E essa viagem teve como um dos seus principais propósitos, assim, de certa forma, era visitar cidades aonde Paulo, na sua primeira viagem, ele tinha pregado. Paulo agora está, de certa forma, na companhia de Silas, num projeto ainda de outras localidades a serem visitadas, outras igrejas a serem assim contactadas, não é verdade? E algumas coisas estão acontecendo aqui, coisas de maneira formidável, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Como introdução, eu quero dizer assim, sobre como é importante pessoas que ajudam o ministério, ajudam o serviço. A palavra ministério significa serviço. Ajudam a obra de Deus. Meu amado, antes de entrar nos pontos principais, eu já gostaria de perguntar a você algo de uma maneira bem simples e objetiva. Você tem ajudado o ministério do Senhor? Temos realmente ajudado o serviço, a obra de Deus? Essa pergunta ela é importante, deve ser respondida, porque de certa forma o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: quem não é comigo, então de certa maneira ele está querendo dizer, quem não está me ajudando, quem não é comigo, ele disse, é contra. Quem então comigo não ajunta, espalha. Ele está querendo dizer, quem não está me ajudando, vai acabar atrapalhando. E eu creio que nós estamos aqui falando com um grupo de pessoas muito sábias, inteligentes. Você é uma pessoa inteligente. Realmente, responda aí no seu coração. O que você quer? Você quer ajudar a obra de Deus, estar ajudando na obra de Deus, o ministério do Senhor? Ou você quer atrapalhar? Eu creio aqui, pelo menos eu tenho aqui no meu visor 18 pessoas agora assistindo, e possivelmente até mais, porque são apenas aparelhos, às vezes tem um aparelho ligado e 3, 4 pessoas assistindo. Mas eu acredito piamente que todos que ouviram essa pergunta agora pensam assim no seu coração: Pastor Wagner, eu quero ajudar. É claro que eu quero ajudar na obra de Deus. É claro que eu quero contribuir de alguma maneira para que almas sejam salvas, para que as igrejas sejam estabelecidas, para que realmente o reino do céu possa assim ser aumentado para a glória de Deus através do meu serviço. Hoje à noite nós vamos falar sobre ajuda para o ministério. O que nós aprendemos nesse texto? E nesses 10, agora 11, 12 minutos que nós temos, nós vamos aprender 3 importantes ensinamentos. Fique comigo, tá bom? Em primeiro lugar, sobre a ajuda para o ministério. Em primeiro lugar, nós vemos o chamado pode ajudar o ministério. Exatamente, um chamado. Veja o que diz a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 1. Você está com a sua Bíblia na mão aí agora? Não apenas me assista. Veja na Bíblia, comprove aquilo que está sendo escrito, tá bom? Tenha a sua Bíblia na mão. Diz o texto: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Estava ali um certo Timóteo. Em primeiro lugar, nós vemos que o chamado pode ajudar no ministério.
O chamado aqui é interessante porque, de certa forma, nós vemos assim que Timóteo e sua mãe e sua avó, cremos que provavelmente eles se converteram, como eu disse, na primeira viagem missionária de Paulo. E agora, Paulo passando por ali, nós vemos que a pessoa, o testemunho de Timóteo, chamou a atenção dele. A Bíblia nos fala no versículo seguinte que todos falavam bem, davam testemunho, né, da vida de quem? Da vida de Timóteo. Olha só que coisa. É interessante como as pessoas, de uma maneira ou outra, vão falar de nós, né? Tem um ditado popular que diz: bem ou mal falem de mim. Mas esse é apenas um ditado popular. Olhando para a Bíblia, nós vemos que as pessoas, elas, para a glória de Deus, devem ou deveriam falar bem dos crentes. As pessoas falavam bem de Timóteo, e aquilo chamou a atenção de Paulo. E quando ele agora passa por ali, ele diz assim no seu coração, ele pensa: esse jovem pode ajudar no meu ministério. Ele pode contribuir muito. E contribuiu mesmo. Paulo convida então Timóteo para continuar aquela jornada com ele. E Timóteo aceitou, não é verdade? Como foi cheio de particularidades este chamado? Com certeza nós poderíamos falar sobre isso, né? Já pensou como de repente foi difícil para a mãe de Timóteo ver o filho, né, saindo para a obra de Deus? Como foi difícil também para a sua avó, há muitos netos que são apegados com sua avó, não é mesmo? Como foi difícil até para o seu pai, que provavelmente, o texto bíblico nos fala que o seu pai era grego, provavelmente o seu pai nem salvo era. Vai saber se o seu pai também não foi uma palavra assim, um tanto quanto assim, de descontentamento por conta de ver o filho agora servindo na obra de Deus. Não sabemos, estamos apenas supondo. Mas o que nós sabemos é que Paulo chamou Timóteo para ajudar no ministério. Paulo chamou, Timóteo aceitou. Veja que Paulo chamou alguém que realmente tinha um testemunho. Meus amados, Deus não vai chamar pessoas que não têm testemunho. Não pense que você vai se tornar uma bênção quando você assumir maiores responsabilidades. Não. Deus quer agora ver você sendo uma bênção. E pode ter certeza que, sendo uma bênção, as oportunidades vão começar a se abrir. O próprio Deus vai abrir portas para que você esteja sendo usado e ajudando ainda mais o ministério. O chamado para o ministério. Eu pergunto, será que você não tem sido um pouco chamado justamente porque o seu testemunho tem deixado a desejar? Pense um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, o que ajuda o ministério é o chamado. O chamado para aqueles que têm um testemunho exemplar. Como está realmente, pergunto a você, como está o seu testemunho? Não apenas o chamado pode ajudar o ministério, mas nós vamos aqui para a segunda página, acompanhe comigo. Não apenas o chamado, mas a consciência pode ajudar o ministério. A consciência. O versículo, se eu não me engano, de número 3 está ali. Paulo quis que este fosse com ele, conforme nós falamos no ponto 1, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Em segundo lugar, a consciência. Timóteo, então, foi o quê? Uma vez agora ali agregando na equipe de trabalho, Paulo, Silas e Timóteo. Agora, Paulo, ele circuncida Timóteo. A situação aqui é interessante porque Timóteo obrigatoriamente não precisaria ser circuncidado. Sim, por um lado, pois a sua mãe era judia, mas não por outro, pois o seu pai era grego. E uma vez sendo o pai a liderança, sobre ele não estava, sobre ele, Timóteo, não estava a obrigatoriedade da circuncisão. Mas sabe, uma vez que agora Timóteo foi agregado à equipe de trabalho, que pregava o evangelho não somente aos gentios, mas aos judeus, não somente aos judeus, mas aos gentios, Paulo fez aquilo com consciência. E eu gostaria também de colocar
com sabedoria, para que realmente não houvesse nenhuma pedra, nenhum impedimento para que o Evangelho pudesse, assim, ser pregado com maior autoridade. Sabe, meus amados, quantas e quantas vezes falta um pouquinho de consciência das pessoas para que o Evangelho chegue no coração de outras pessoas. Falta abrir mão, de repente, de uma coisa, de um gosto, falta um pouquinho de atitude aqui ou ali, falta até mesmo um comportamento que, de repente, do seu ponto de vista, não é tão necessário, mas dentro de uma visão muito maior, não apenas local, mas geograficamente falando e espiritualmente falando, vai ser bem melhor. Sabe, eu vejo aqui com certeza que Timóteo tira qualquer tipo de orgulho que poderia impedir, e ele aceita a circuncisão. A consciência. Querido, a nossa consciência ajuda o ministério. E eu te pergunto, como que está a sua consciência? Será que não tem uma coisinha aqui ou ali, pequena, às vezes boba, que tem atrapalhado você de ser uma bênção no ministério? Mais uma vez faço a pergunta da minha introdução: temos realmente ajudado no ministério? Temos sido ferramentas de apoio no ministério? Ou não? Vamos ter realmente uma avaliação precisa e até mesmo não pegar o período de isolamento por conta da pandemia como uma desculpa, falando: eu não estou podendo ajudar porque estamos isolados. Será que realmente isso é verdade? Antes ajudávamos mesmo como poderíamos ajudar na obra de Deus, na igreja e no ministério da igreja local, na obra de evangelho e de evangelismo, não somente apoiando financeiramente aqueles que vão, mas também nós pregando e evangelizando, indo também. Estamos ajudando. Como está a nossa consciência? O que é que ajuda no ministério, então? Em primeiro lugar, nós vimos o convite, o chamado. Em segundo lugar, nós vimos a consciência. Em terceiro e último lugar, o que ajuda o ministério também são os resultados. Eu poderia apenas, para literar, substituir ali os resultados pela colheita. Aquilo que colhemos no ministério. O versículo 5 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia iam crescendo em número. O que também ajuda o ministério? São os resultados. É quando nós colhemos os frutos. Meu amado, o ministério existe para que frutos sejam colhidos. Por que Jesus Cristo veio e assim exerceu o ministério aqui, né, de nascimento, vida, morte e ressurreição? Ele fez isso para que houvessem resultados, frutos, para que pudesse haver uma colheita, e graças a Deus muitos têm se convertido a Cristo desde que ele realizou a sua obra. E até mesmo antes da sua obra, muitos creram numa obra que estaria sendo realizada. Então a grande bênção é que os resultados, a colheita, também acaba se tornando um combustível de ajuda para o ministério do Senhor. Porque, não é verdade, ovelha acaba gerando ovelha. Os frutos começam a aparecer e estes frutos que apareceram também estão dando outros frutos. E os resultados vão aparecendo. E daqui a pouco você olha, passaram-se 10, 20, 30 anos e de repente uma grande obra está sendo ou foi estabelecida. Os resultados, a colheita. Ah, meu amado, você vai ficar de fora desta bênção? Você vai querer assim apenas ser um espectador daquilo que Deus faz? Ou realmente quer ajudar, contribuir, somar, ser alguém que, mesmo com as suas limitações e tudo aquilo que você realmente é, e Deus sabe, mas tudo aquilo que você pode oferecer,
e fazer para este mesmo Deus que tudo sabe sobre nós. Os resultados, a Bíblia nos fala, as igrejas eram confirmadas na fé. Paulo, Silas e Timóteo, o versículo anterior fala que eles passavam nas igrejas e eles se entregavam às decisões que a igreja, o concílio lá de Jerusalém, estavam tomando, ou tinham tomado. Então, na verdade, essas igrejas estavam muito bem alicerçadas. Paulo está fazendo uma visita, ou visitas de estruturação das igrejas, de mente mesmo. Que grande bênção! E é por isso que nós vemos então, e queremos e devemos ter como alvo para as nossas igrejas, igrejas firmes, igrejas estruturadas, e mais acima de tudo, igrejas que tenham isso, que sejam confirmadas na fé e que a cada dia possa crescer em número, com pessoas que se convertam a Jesus Cristo. Meu amado, eu chego à conclusão que se eu e você, nós não estamos ajudando a igreja, a obra, o ministério, a serem confirmados na fé, se nós não estamos ajudando a fazer com que a igreja e a obra de Deus possa crescer e crescer em número, se nós, desculpa a expressão, estamos olhando só para o nosso umbigo, para a nossa vida, para as nossas ações, para o nosso trabalho, os nossos problemas, as nossas contas, o nosso isolamento, a pandemia e isso, aquilo. Se nós estamos esquecendo de ajudar o ministério, isso com certeza é uma pena do ponto de vista de vida espiritual. Realmente é uma grande pena. Deus quer pessoas que realmente ajudem o ministério. Termino o nosso devocional hoje perguntando: realmente ajudamos o ministério do Senhor? Estamos contribuindo? Responda isso no seu coração. Pai, obrigado por tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a sermos conscientes, mas não apenas ouvintes, mas praticantes. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, estaremos aqui de volta para mais um devocional, continuando a série de mensagens, os Atos dos Apóstolos. E agora eu termino com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.